Há 603 anos antes do nascimento de Cristo, imagine-se na posição dele. Esse encontro peculiar está registrado no livro de Daniel, no Antigo Testamento, uma parte da história que muitos desconhecem. Tudo aconteceu na Babilônia, uma região dominada por Nabucodonosor, um tirano arrogante e cruel que se deleitava em torturar suas vítimas. Após subjugar a Síria, ele voltou sua atenção para o Egito, seu principal adversário naquela época. Como o território de Judá estava no caminho, Nabucodonosor decidiu eliminá-lo, para cumprir seu ambicioso plano de governar um vasto império. Nabucodonosor deu uma ordem para criar uma estátua de ouro gigantesca, com 27 metros de altura. Sua intenção era unir todos os níveis de seus oficiais em uma cerimônia grandiosa, durante a qual deveriam adorar essa estátua colossal. Quem desobedecesse a essa ordem arriscava-se a ser lançado numa fornalha ardente e queimado até virar cinzas. Todos obedeceram, exceto 3 homens corajosos: Sadraque, Mesaque e Abednego, também conhecidos como Beltesazar. Sadraque, Mesaque e Abednego, na língua caldeia. Esses 3 jovens hebreus não se curvaram, apesar de todos os outros o fazerem. Imagine a pressão social que enfrentaram, semelhante a crianças na igreja que olham ao redor durante a oração para ver quem está com os olhos abertos. Alguns caldeus perceberam esses 3 jovens de pé, firmes, enquanto todos os outros se prostravam, e foram contar a Nabucodonosor. Movidos pela inveja, esses oficiais acusaram os jovens hebreus que, apesar de estarem cativos, alcançaram posições de poder devido à sua fé inabalável no verdadeiro Deus de Israel. Os mesquinhos oficiais da corte viram uma oportunidade de se livrar de Sadraque, Mesaque e Abednego e não deixaram essa chance escapar. Quando Nabucodonosor soube da situação, ficou furioso. Surpreendentemente, ele deu aos acusados a chance de se defenderem, talvez demonstrando algum respeito por eles. No entanto, o rei só aceitaria uma resposta: total submissão. Eles tinham 2 escolhas: adorar a colossal estátua de ouro ou enfrentar a fúria do fogo. Apesar de ter elogiado anteriormente o Deus hebreu, Nabucodonosor questionou: qual Deus poderá salvá-los do meu poder? A pergunta do rei, como antes, seria respondida mais tarde. Daniel capítulo 3, do 13 ao 14. Enraivecido, Nabucodonosor deu ordens para trazer Sadraque, Mesaque e Abednego à sua presença. Quando os 3 homens foram apresentados, o rei perguntou: é verdade que vocês, Sadraque, Mesaque e Abednego, não servem aos meus deuses e não adoram a imagem de ouro que ergui? Esses corajosos judeus desafiaram diretamente a ordem do rei, colocando-se nas mãos de Deus. Sua resposta foi impressionante. Ó Nabucodonosor, não precisamos responder a você sobre este assunto. Se o nosso Deus, a quem servimos, puder nos salvar da fornalha ardente e nos livrar das suas mãos, ó rei, saiba que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você erigiu. Daniel, capítulo 3, do 16 ao 18 da Bíblia Amplificada. Em outras palavras, declararam: preferimos temer a nosso Deus do que temer sua fornalha a qualquer dia. Mesmo que ele escolha nos deixar queimar, ainda assim serviremos ao Deus vivo, em vez de adorar seu ídolo inútil. Valorizaram mais a fidelidade a Deus do que a própria vida e, sem dúvida, planejaram para esse dia por muito tempo. É difícil imaginar o nível de fúria de Nabucodonosor quando sua autoridade foi desafiada, mas seu rosto, sem dúvida, mostrava seu furor. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal para corresponder à sua raiva. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados nas chamas. O calor era tão intenso que os homens que os lançaram foram mortos instantaneamente, provavelmente devido às roupas inflamáveis que usavam. Os fiéis hebreus não tinham esperança, a menos que a intervenção divina ocorresse. Para surpresa de todos, Nabucodonosor viu que não havia nenhum dano neles quando foram trazidos de volta. Nem um fio de cabelo estava chamuscado. Sobreviver à fornalha mortal de Nabucodonosor foi um verdadeiro milagre. É surpreendente que alguém tenha sobrevivido mesmo por um momento dentro da fornalha.
quando tantos outros pereceram do lado de fora. Deus tem o poder de nos livrar de julgamentos ou nos sustentar de maneira miraculosa e nos fortalecer em tempos difíceis. A fé inabalável desses homens hebreus foi notável. Sua resposta durante o julgamento confirmou 3 coisas: a crença firme no Deus da Bíblia, a confiança no Deus que é fiel às suas promessas, e a fé, evidenciada pela confiança no único com o poder de libertá-los do mal. O reconhecimento de Deus diante do rei mais poderoso do mundo revelou o poder supremo de Deus aos incrédulos. Sua fé demonstra que Deus é capaz de nos libertar de nossos próprios problemas e provações. Como cristãos, sabemos que Deus é capaz de nos salvar. No entanto, também sabemos que Ele nem sempre age da maneira que esperamos. Como nos lembra Romanos 5, Deus às vezes permite dificuldades em nossas vidas para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé ou por razões que não compreendemos completamente. Mesmo quando não entendemos por que passamos por provações, Deus nos pede que confiemos nele, mesmo quando é difícil. Como Jó, apesar de sua dor intensa e sofrimento quase insuportável, pôde dizer: ainda que ele me mate, eu ainda esperarei nele. Sabemos igualmente que Deus não nos promete uma vida livre de sofrimentos ou sem a inevitabilidade da morte, mas Ele assegura sua presença constante. Em tempos de adversidade e perseguição, devemos adotar a mesma atitude destemida desses 3 jovens. Mesmo que ele não o faça, saiba, ó Rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você ergueu. Daniel do 3 ao 18. Estas são, sem dúvida, algumas das palavras mais corajosas já pronunciadas. A resistência ao fogo que não consumiu Sadraque, Mesaque e Abednego surpreendeu Nabucodonosor. A mensagem é clara. Quando confiamos na fé, podemos enfrentar perseguições intensas, mas podemos ter a certeza de que Deus está conosco. Ele nos sustentará, nos libertará eventualmente e nos salvará eternamente. Mesmo diante da perseguição ou do sofrimento, temos esperança, pois sabemos que esta vida não é o fim. Há vida após a morte. Esta é a promessa de Deus para todos que o amam e o obedecem. O conhecimento de que passaremos a eternidade com Deus nos dá a capacidade de superar a dor e o sofrimento que enfrentamos nesta vida. Por séculos, a extraordinária história de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que desafiaram o poderoso rei Nabucodonosor, tem cativado crianças e adultos. Suas ações registradas no livro de Daniel representam uma forma comum de resistência civil, a desobediência deliberada a um decreto do governo que vai contra os princípios de Deus. Ficou evidente que o rei nunca mais seria o mesmo. Ele renunciou aos deuses que anteriormente adorava em favor do Deus do povo que havia sido perseguido. Ele exaltou o Senhor e insistiu que seus súditos adorassem somente o Deus Todo-Poderoso. Líderes piedosos devem buscar regularmente vislumbres do poder e da glória de Deus. Quando isso acontece, torna-se mais fácil direcionar nosso zelo para servir ao único e verdadeiro Deus que realmente existe. Daniel capítulo 3, do 28 ao 30. Em resposta, Nabucodonosor proclamou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e libertou seus servos que confiaram nele, desafiando a ordem do rei e entregando seus corpos antes de adorar qualquer outro Deus, exceto o seu próprio Deus. Portanto, decreto que qualquer pessoa, nação ou língua que falar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçada e suas casas serão transformadas em montes de entulho, pois nenhum outro Deus pode salvar desse modo. Assim, o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilônia. Jesus é mencionado várias vezes no Antigo Testamento, embora não seja chamado por esse nome, nem apareça da mesma forma que no Novo Testamento. No entanto, sua presença é indiscutível no Antigo Testamento. Cristo é enfatizado em toda a extensão das Escrituras Sagradas. Em João do 5 ao 46, Jesus confirmou que o Antigo Testamento faz referência a ele.
Quando confrontado por autoridades religiosas, ele explicou que as escrituras do Antigo Testamento falavam sobre sua vinda. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito, disse Jesus. De acordo com ele, o plano de Deus para a humanidade desde os tempos antigos apontava para sua vinda. Uma ocasião em que Jesus demonstrou sua presença no Antigo Testamento foi no dia de sua ressurreição. Segundo algumas estimativas, mais de 300 profecias do Antigo Testamento se referem a Jesus Cristo e foram cumpridas por ele durante sua vida na Terra. Estas profecias incluem detalhes sobre seu nascimento único, conforme mencionado em Isaías, do 7 ao 14, bem como seu ministério terreno, e até mesmo a maneira de sua morte. Jesus surpreendeu os líderes religiosos ao ler o trecho de Isaías 61 na sinagoga de Nazaré, encerrando com a afirmação: Hoje, esta passagem das Escrituras se cumpriu aos ouvidos de vocês. Lucas capítulo 4, do 18 ao 21. Além disso, as cristofanies, que são aparições pré-encarnadas do Filho de Deus, representam outra forma pela qual Jesus pode ser encontrado no Antigo Testamento. Entretanto, existem maneiras ainda mais profundas de identificar a presença de Jesus no Antigo Testamento. Uma delas é por meio de tipos, que são pessoas ou objetos no Antigo Testamento que prefiguram algo no Novo Testamento. A vida de José é um exemplo disso, pois ela parece refletir a vida de Cristo. Muitos eventos históricos do Antigo Testamento servem como símbolos do que Deus faria no futuro por meio de Cristo. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão para oferecer seu filho Isaque como sacrifício, Abraão profetizou que Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. Esta afirmação revela a previsão de que Jesus seria o sacrifício definitivo. Jesus não é mencionado apenas no Novo Testamento. Sua presença também é perceptível em diversas passagens do Antigo Testamento. Ele é o Messias prometido por Deus e pode ser considerado a razão fundamental da Bíblia. Ele é a palavra viva. Toda a Bíblia funciona como um farol que nos conduz à oferta divina de reconciliação, ao perdão e à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você gostou deste vídeo e encontrou inspiração nesta história de coragem e fé, compartilhe com um amigo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e lembre-se, Deus está sempre ao nosso lado, nos guiando mesmo nas situações mais difíceis da vida. Até a próxima.